Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco. Estamos aqui no canal Reino em Pauta com vocês nessa manhã para continuar falando do que respeita ao Reino de Deus. O Reino de Deus é maravilhoso e eu tenho alegria em poder transmitir a vocês esse reino, essa palavra gloriosa. Queridos, nós estamos em uma série longa e de 14 reflexões sobre a visão de Daniel, sobre o sonho de Daniel no capítulo 7, que diz totalmente a respeito da vida da igreja, que fala totalmente, irmãos, da realidade desse reino e os acontecimentos do reino. Eu costumo sempre falar que o reino é uma realidade inclusiva, tá? O reino tem uma realidade, ela está dentro de cada um de nós, e esse reino tem um rei, obviamente, é o Cristo. Cristo é o rei do reino. Ele habita dentro de nós. Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo, que habita em nós, que não é proveniente de nós mesmos, mas é proveniente de Deus. É Deus que nos chamou, é Deus que nos escolheu. Eu estou então falando acerca, amados irmãos, do quarto animal. Esse quarto animal, ele tem duas fases de trabalho. Primeira fase, 3 anos e meio de Deus, e segunda fase, mais 3 anos e meio, completando aí uma semana de Deus. Essa semana de Deus diz respeito à 70ª semana de Daniel, revelada no capítulo 9, certo? Então, que período a igreja vive? O período de inserção. Nós já falamos sobre isso. O período de inserção, por causa da graça de Deus, do amor de Deus, ele inseriu na história das semanas a igreja. Para que a igreja fosse trabalhada a um longo período, que a gente não sabe ainda se é mais 1 ano, se é mais 2, se é mais 10, não dá para saber. Ninguém sabe precisar o dia que o Senhor volta. Quando o Senhor voltar no seu arrebatamento dos santos vencedores, então acabará esse período chamado de período da graça. Junto com a graça, também nós chamamos de inserção. Deus inseriu a igreja nesse período, na contagem das semanas, separando a última semana para acontecer o final. Essa última semana tem a ação predominante do governo, de um governo, amados irmãos, mundialmente levantado e será conhecido mundialmente. Esse governo, como eu disse, tem duas fases. Na primeira fase, ele promoverá paz, uma paz falsa. Na primeira fase, ele promoverá alianças, também alianças falsas, tá? São alianças temporárias, né? E ele agirá mundialmente. Então, para isso, o cenário mundial está sendo preparado todos os dias. Fique atento às notícias e você vai ver que todas as coisas estão sendo preparadas para esse acontecimento, inclusive na saúde, inclusive, amados irmãos, na escola, no ensino. Cada país tem seu ensino e todo dia está mudando a política do ensino, está mudando a política da saúde, né? Tudo está mudando, irmãos. Você pode ver, estamos vivendo um tempo difícil. E eu posso afirmar aqui que a igreja de Cristo nunca viveu um tempo como esse. Nunca viveu. Esse tempo que eu e você como igreja estamos vivendo, nossos antepassados não viveram. É o tempo do fim, amados. É um tempo dificílimo, dificílimo. Todos os dias acontecem coisas. Dá tristeza de ver jornais, exatamente por causa dos acontecimentos diários, de pessoas morrendo, se matando, filhos matando pais e pais matando filhos e gente, acontece coisas que misericórdia. É um tempo de luta, de prova. Mas a igreja é a luz do mundo e o sal da terra. E a igreja tem um propósito, a igreja tem um trabalho na terra, a igreja tem um encargo a ser liberado. Qual é o encargo que a igreja precisa liberar? O Cristo interior. A igreja precisa abrir a boca e colocar a boca no trombone acerca de Cristo. A igreja não precisa gritar para os políticos quem vai ganhar, quem não vai, quem deixou de ganhar, quem não ganhou, quem deixou. Não, a igreja precisa gritar acerca do Cristo, gritar acerca de Deus. A igreja precisa gritar um grito diferente daquilo que a gente está vendo, né? Hoje se vê gritos de crentes, de gemidos, de murmuração, de reclamação, e isso não é legal. A igreja precisa aprender a gritar o grito de Deus. O grito de Deus é chegado o tempo, vamos voltar à palavra, vamos voltar à revelação, por favor, gente,
atente com diligência, olha o cenário, olha a visão, fica de olho para Israel, fica de olho lá. Ó, Israel teve recentemente um acontecimento muito marcante. Eu já falei isso numa das reflexões. Netanyahu ganha as eleições com 95% de votos e ele assume o que precisa acontecer em Israel, amados irmãos, como um dos grandes sinais da volta de Cristo, a construção ou a reconstrução do terceiro templo. Olha, e isso falta pouco tempo para acontecer, hein? Porque já existe material pronto para construção, já existem projetos, planos, mas o que é que falta então? Uma mesquita está lá no lugar, né? E esta mesquita, amados irmãos, precisa ser adquirida, precisa acontecer alguma coisa. A mesquita está precisando de reforma, está acontecendo um monte de situação lá, mas nós estamos de olho. Fica de olho comigo, tá? Fica de olho em todo o Oriente Médio, irmãos. Fica de olho na Europa. Olha o que está acontecendo na Europa. Olha a crise na Europa. Olha, amados irmãos, a inflação na Europa. Gente, nunca se viu falar em inflação na Europa, mas agora está tendo. Países europeus caindo pelas tabelas, né? E eu já disse a vocês, o grande dragão vermelho mora lá no velho mundo. É ali que vai acontecer, amados irmãos, a manifestação do grande dragão vermelho. Fica atento, gente, às Américas, fica atento aos Estados Unidos, a situação dos Estados Unidos, política, social, econômica, fica atento, né? Fica atento à África, 54 países africanos. Aí alguém pode falar, pastor, mas o que tem a ver África com a igreja? Muito a ver, irmãos, muito a ver. Você sabe que uma das razões pelo qual os missionários que vão para a África são contados no dedo é essa. Hoje há uma escassez de missionários indo para a África, principalmente nos países mais carentes, os países mais pobres, que desses 54 países, a maioria deles são pobres, demais de pobre, né? E quando eu entendi essa realidade, ganhei isso, irmãos, fui ajudado a entender isso, que a África tem um projeto muito grande no coração de Deus, e o nascimento de Cristo, o nascimento do Filho Varão, isto é, o nascimento do Filho Varão, o arrebatamento dos santos vencedores, iniciará por África. Eu fiquei maravilhado, porque existe um projeto grande no coração de Deus. Eu me lembro de um fato interessante na crucificação de Cristo. Quem se lembra quando foram levar, Cristo tinha que levar a cruz pela via dolorosa, e de repente, irmãos, a situação estava muito difícil, porque Cristo estava apanhando, estavam batendo nele, né? E aí a Bíblia diz que constrangeram um certo Simão Cirineu, constrangeram um homem, né, de Cirene, um homem que chegou ali, amados irmãos, do nada aquele homem apareceu, aquele africano, e aquele homem foi levado, foi constrangido a carregar a cruz. Puxa, isso é uma marca muito grande, né? Você imagine, gente, o próprio Jesus ver aquele africano carregando a cruz ali, ajudando a aliviar um pouco o sofrimento humano de Jesus, né? E eu consigo ter uma visão muito profunda nisso, gente. Então, vamos ficar de olho no cenário. Vamos olhar agora para a América do Sul, vamos olhar principalmente para o Brasil. O que está acontecendo no Brasil, irmãos? Todo mundo tem interesse pelo Brasil. As grandes nações, elas não fazem nada sem pensar no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um país extremamente grande, com o maior lençol freático do mundo, com uma potência extraordinária no que diz respeito ao agro. O Brasil é um país extremamente maravilhoso. Então, também, à luz da palavra, à luz da revelação escatológica, Deus tem um propósito com o Brasil, com a América do Sul, principalmente o Brasil. O Brasil está no centro desse propósito. Tá? Eu creio piamente que o Brasil será o deserto, né? Faz parte do deserto, aqui, estratégico, onde Deus protegerá os seus santos
no arrebatamento dos santos vencedores. Muito bem, queridos. A palavra então de Daniel aqui está falando do quê? Da besta no seu segundo estágio, no versículo capítulo 7 e no versículo de número 24, que eu vou ler, que diz assim, ó: os 10 chifres são 10 reinos que sairão desse reino. Depois deles um outro se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo e oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Isso é 3 anos e meio de batalha final, como já falei já por mais de uma vez. Mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado totalmente e destruído para sempre. Aleluia. Irmãos, glória a Deus que sempre haverá um tribunal. Esse tribunal não é um tribunal humano. Paulo fala desse tribunal em Coríntios, na carta aos Coríntios. Paulo fala desse tribunal. Esse tribunal vai estar sempre presente, gente. Ele vai fazer, amados irmãos, julgamento do segundo estágio, da segunda besta. Né? Ele será destruído quando ele operará. Chegou o dia final, ele será destruído. Sabe, amados, existe um propósito. Eu quero dizer para você que é maravilhoso o propósito do Senhor. Quem se lembra do que vai acontecer com Satanás lá no final? A Bíblia diz que Satanás será amarrado por 1000 anos. Enquanto os santos reinam, Satanás será amarrado por 1000 anos. E depois dos 1000 anos, né, ele será solto. Por que Deus amarrou Satanás por 1000 anos? Porque Deus vai precisar dele um pouco no final. Vai precisar dele por quê? Porque sobrará um povo que, sem o diabo agindo, não vai aceitar o evangelho. A Bíblia diz que nesse tempo será pregado um evangelho chamado evangelho eterno. É o evangelho pregado pelos anjos. Então, amados irmãos, o diabo não vai estar lá, então ninguém vai aceitar esse evangelho. Fica firme aí que eu prossigo falando disso já na manhã seguinte, tá bom? Vamos orar? Pai, fica conosco. Que o Espírito Santo continue liberando vida, revelando ao coração de cada um de nós a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Sustenta cada um de nós no nome de Jesus. Um beijo e um abraço e até amanhã.